Graça e paz, igreja. Amém? Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como a igreja se sente hoje na presença e na casa do Senhor? Amém? Quem está feliz de estar adorando ao Senhor? Se você não está, lembra que tem países que perseguem aqueles que fazem isso, sabia? Tem países que matam aqueles que fazem isso. E geralmente nesses lugares são os lugares que a igreja mais cresce. Amém? Eu queria conversar com vocês sobre o texto que está em Filipenses 4. Deixa eu ver, a partir do versículo 6. Eu queria ler esse texto com vocês. Queria conversar com vocês sobre isso essa noite. Amém? Filipenses 4. A partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui louvando, cultuando o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, ter nos trazido até aqui. E eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos encha da tua graça. Que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo. Para que nós possamos, ó Pai, ó Deus, meditar na tua palavra. Senhor, nós acabamos de cantar que todo o poder te foi dado, Jesus, no céu e na terra. Então, pedimos em teu nome, que o Senhor, meu Pai, opere essa noite. Que o Senhor opere nessa noite. Opere nas vidas, Pai. Nas aqui presentes e naquelas que estão em casa. E naqueles também que verão esse vídeo, Pai, dias e meses depois, anos depois. Que o teu poder se estenda, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, ó Deus, trazer arrependimento, mudança de vida, libertação, Pai. Ó Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor não permita que nenhum espírito contrário à tua vontade permaneça aqui nesse lugar, Pai. Que nenhum espírito que possa nos impedir de ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, se manifeste nesse lugar. Que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. E o Senhor nos visite com a tua luz. Nós oramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pessoal. Pessoal, esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto onde o Senhor fala muito aos nossos corações. Eu creio que, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que vem à nossa cabeça
Eu li do 6 ao 13, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o versículo 13. Porque no versículo 13 ele traz uma afirmação conhecida de quase todos, até daqueles que não conhecem o Senhor. É uma afirmação que muitos ímpios usam também. Muitas pessoas que não conhecem a Deus usam. Tem pessoas que deixam a sua Bíblia aberta nesse versículo, né? Se não for nesse, é no Salmo 91. Né? Eles dizem assim: tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto, ele é muito mal interpretado. Porque, meus irmãos, na verdade, no contexto fazendo um apanhado geral, o apóstolo Paulo está nos exortando, em primeiro lugar, no versículo 6, a substituir a ansiedade por oração. E eu confesso aos irmãos que cada vez essa prática fica mais distante. Cada vez nós damos mais amplitude à nossa ansiedade e damos menos tempo à nossa oração. Pessoal, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos substituir a nossa ansiedade pela oração e a ação de graças. E o Senhor está nos prometendo que nós desfrutaremos da paz de Deus. Da paz de Deus. E não é qualquer paz. É uma paz capaz de ultrapassar qualquer entendimento. Pessoal, o apóstolo Paulo está nos admoestando a pensar em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. Ele está dizendo que nós devemos gastar o nosso tempo com a vida secular dessas coisas. E aí, eu quero chamar a atenção no versículo 13. Mas eu queria usar, pessoal, uma versão diferente da que a gente usa aqui. Eu queria usar a versão NTLH. Eu não sei se o pessoal aí em cima pode projetar. Amém. A versão NTLH, do versículo 13, desse texto, né, Filipenses 4, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Pessoal, se eu estivesse vendendo algum produto aqui e te dissesse isso, você teria até o direito de desconfiar. Mas é Deus que está falando. É Deus que está falando na sua palavra essa noite comigo, com você. E o que ele está dizendo para você é o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém, pessoal? Então, algumas traduções dizem que Cristo quem deu força para Paulo. Mas a palavra Cristo não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. Por isso, muitas traduções da Bíblia preferem usar expressões como aquele que me dá poder, né? Como na tradução do Novo Mundo. Naquele que me fortalece, como na NVI que nós estamos acostumados. E naquele que me dá força, tradução da CNBB. Mas eu creio que entre nós não há nenhuma dúvida de quem Paulo estava falando. Mas que força é essa que Cristo nos daria? Que força é essa que Cristo nos dá para que sejamos capazes de enfrentar qualquer situação? Vocês já se perguntaram? Que força é essa? E talvez você pergunte: se eu tivesse essa força, eu teria evitado muitos problemas na minha vida. É ou não é? Mas eu quero dizer para você que nós só seremos capazes de perceber se tivermos alcançado maturidade em Deus. Pessoal, eu quero te dizer que você só vai ser capaz
de perceber quando Deus está agindo na sua vida, se você tiver maturidade em Deus. Talvez você pergunte por que maturidade? E para responder essa pergunta, nós precisamos definir o que é a maturidade. E eu queria conversar essa noite com vocês sobre maturidade. O que é maturidade? E aí, no intuito de definir o conceito de maturidade, eu fui ao dicionário e eu vi que era um substantivo feminino. Estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Do ponto de vista intelectual, maturidade quer dizer termo último de desenvolvimento. Sendo assim, pessoal, eu posso entender que o processo de maturidade, ele tem a ver com desenvolvimento. E alcançar maturidade significa estar em desenvolvimento. E eu estou dizendo essas coisas para vocês, porque sem maturidade, eu creio que é impossível caminhar com Deus. Porque se você não tiver maturidade, você não vai enxergar nada. Você vai desconfiar de tudo. Pessoal, Deus leva a maturidade a sério. Jesus, com 12 anos de idade, ele já pregava nas sinagogas e ele dava show entre os mestres da lei. Uma criança de 12 anos. Porém, Jesus só começou o seu ministério 18 anos depois. Segundo o que está escrito em Lucas 3:23, Jesus só começou o seu ministério quando ele completou 30 anos de idade. Eu pergunto para você, por que os irmãos acham que houve esse gap de tempo? Ora, se ele já ensinava aos mestres da lei com apenas 12 anos de idade, por que só aos 30 anos ele iniciou o seu ministério? Sabe por quê, meu irmão? Deus queria nos ensinar que era preciso adquirir desenvolvimento. Ou seja, era preciso adquirir maturidade. A maturidade, ela irá nos levar a crescer no conhecimento e na compreensão daquilo que Deus quer para nós. Sem maturidade, isso é impossível. Pessoal, sem maturidade, nós andaremos em círculos, como o povo hebreu a caminho de Canaã. E assim como eles fizeram isso, o fruto da imaturidade será gerado em nós. E o fruto da imaturidade é a murmuração. Eu não sei se vocês já perceberam. A gente adotou um animalzinho lá em casa, né? Um cachorrinho. E a gente está se acostumando, ele está se acostumando na nova casa, né? O nome dele é Faraó. Faraó. E é o nosso mascotinho. E isso tem feito muito bem a nossa família, porque nós estamos concentrados em nos adaptar, em deixar o Faraó se sentindo em casa. E ele já está se sentindo em casa até demais, né? Mas enfim, a gente percebe que quando a gente não faz aquilo que ele quer, ele se recusa a fazer algumas coisas que nós queremos. E vocês sabiam que às vezes quando a gente não faz o que ele quer, se recusa a comer? E aí a minha esposa tem que ficar do lado dele até que ele termine de comer.
Ele só tem 2 meses, parece uma criança. Pessoal, mas isso é imaturidade. E aí, pessoal, quando alguém briga com ele, ele roeu e destruiu 2 chinelos da minha esposa. Ele quase destruiu o carregador do meu celular, enfim. E aí, quando a gente briga com ele, ele vai até outra pessoa da família reclamar. Ele fica chorando. Eu brinco com a minha esposa, eu digo para ela, cada dia, vai ter um dia que esse cachorro vai falar. Porque parece que ele entende tudo que a gente fala. Então, pessoal, o fruto da imaturidade é a murmuração. Por quê? Porque o imaturo, ele é incapaz de perceber propósito naquilo que acontece com ele. Então, o subterfúgio do imaturo é a reclamação, é a murmuração. O ato da murmuração não pode ser uma constante em nossas vidas. Pessoal, eu quero dizer para vocês que o ato da murmuração é uma intercessão maligna. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o ato da murmuração é uma intercessão maligna. Porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós nos recusamos a ter maturidade, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: o Senhor não é um bom Deus para nós. O Senhor não tem cuidado de nós. E aí, pessoal, nós podemos ver em Números 13 que Moisés, quem aqui lembra de quando Moisés destacou um grupo de homens para espiar a terra de Canaã? Todo mundo lembra? Amém. Pessoal, Moisés destacou alguns homens com essa missão de fazer um reconhecimento da terra prometida, né? Todos eles eram chefes dos israelitas. Eles observavam tudo e coletaram alguns materiais e retornaram até Moisés. Isso nós podemos ver em Números 13, versículo 26. E prestaram o seu relatório a toda a comunidade. Vocês lembram que eu disse que todos eles eram chefes em Israel? Não eram homens comuns, eram líderes. E eles foram destacados para essa missão. E a maioria daqueles homens disse o que viu naquele momento. Que a terra prometida realmente dava bons frutos. Porém, o povo que vivia lá era poderoso. E suas cidades eram muito fortificadas. E era impossível atacar aqueles homens, pois eles eram muito mais poderosos do que os hebreus. E aí, meus irmãos, a gente entra em Números 14, eu vou pedir para você me acompanhar aí, se você puder. Números 14, a partir do versículo 1, eu queria chamar a atenção de vocês para alguma coisa aqui. Números 14, versículo 1, olha só o que diz. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento
é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Pessoal, a primeira vez que eu li esse texto, se você ler esse texto de uma forma rápida, você não vai entender a riqueza desse texto. Eu te pergunto, como pode uma pessoa, duas pessoas, serem designadas para o mesmo trabalho e terem percepções completamente diferentes? Se eu perguntar para você, como está o tempo lá fora? De que cor é o céu nesse momento? Eu duvido que alguém vá me responder algo diferente do que preto. O céu está preto, porque a noite já caiu. Mas esses homens tiveram visões tão discrepantes do mesmo assunto, sobre a mesma posição. Uns disseram que era impossível conquistar a terra prometida. Porém, dois desses homens disseram que era a oportunidade da vida deles e que o Senhor era com eles. Pessoal, nenhum deles estava mentindo. Os dois grupos falavam a verdade. Então, como resolver esse problema? Assim também é conosco. Eu te digo que a situação que às vezes se apresenta diante de você vai variar de acordo com a posição de que você se comporta diante dela. Se você tiver maturidade e tiver fé, se você saber que o Senhor é contigo, porque Ele te promete que nunca te abandonaria, aquela situação ficará pequena diante de você. Mas se você for imaturo e enxergar aquela circunstância como todo mundo aí fora enxerga, ela vai te derrubar, ela vai te entregar a angústia, ela vai te entregar a incerteza, ela vai te botar no chão. Porque é isso que está acontecendo com o mundo nesse momento. Pessoal, o mundo carece de esperança. Nunca houve tantas pessoas sedentas de Jesus. Eles não têm esperança. Eles não sabem para onde vão. E aí eles procuram ajuda médica. E eu não estou dizendo aqui que ninguém deva procurar ajuda médica. Mas esse vazio que tem dentro de nós, a medicina não pode curar. Não há comprimido para isso. Se o problema que estiver te afligindo for esse vazio, a medicina, ela não só não vai te curar, como também vai te atrapalhar. Eu já vi pessoas serem medicadas sem precisarem de medicação. E após fazer uso daquela medicação, ficarem de fato doentes. Pessoal, nunca houve terra tão fértil para que nós pregássemos o Evangelho. Nunca houve. Todas as pessoas estão sedentas de um Salvador. E nós temos esse Salvador. Nós temos autoridade para falar dele, para testemunhar dele. Amém, pessoal? Então, voltando, pessoal, como é possível duas pessoas terem percepções tão diferentes da mesma situação? Eu quero te contar um segredo essa noite.
O nosso cérebro, ele é incapaz de focar em várias coisas ao mesmo tempo. Pessoal, isso é comprovado cientificamente. O nosso cérebro, ele é incapaz de focar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui e estou tendo uma dificuldade enorme para ler a palavra e passar aqui o esboço da minha pregação. E são só duas coisas. Eu fico imaginando, talvez se eu prestar atenção naquele que se levanta, ou no celular que toca, eu não vou conseguir falar. Então, pessoal, o que o nosso cérebro faz? Ele foca naquilo que realmente é importante para nós. Naquilo que nós dizemos para ele que é importante para nós. E aí tem um perigo muito grande nisso. Sabe por quê, pessoal? Se nós somos pessoas que só reclamam, se nós somos pessoas que focamos na impossibilidade, se nós somos pessoas que focamos naquilo que não temos, o que vai acontecer com o nosso cérebro? Ele vai focar e vai nos mostrar só aquilo que for negativo, só aquilo que é impossível para nós, só aquilo que nós não podemos fazer. Mas ao contrário disso, pessoal, se nós ensinarmos o nosso cérebro a focar nas coisas boas, nas coisas positivas, ele vai fazer isso. E vai nos mostrar só aquilo que for bom, só aquilo que for positivo. Para exemplificar o que eu estou falando, pessoal. Certa vez, um homem rico deu um limão para duas pessoas. Deu um limão para um homem muito pobre, para um homem miserável, e deu um limão para um homem falido. E ele disse: aquele que fizer melhor uso desse limão vai ficar rico, porque eu vou dar toda a minha fortuna. E aí o homem falido disse ao homem rico: poxa, se você quisesse me fazer transformar esse limão numa coisa extraordinária, você devia me dar instrumentos. Você devia me dar instrumentos. Você devia me dar uma pá, um espremedor. Você devia me dar materiais que fossem capazes de me dar condições de fazer esse trabalho para você. Você quer zombar de mim. E aquele homem rico se direcionou ao homem pobre, ao homem miserável. E quando ele chegou perto daquele homem miserável, ele percebeu que com aquele limão, o homem miserável fazia uma limonada. Pessoal, eu contei essa história para vocês, para que vocês saibam que a imaturidade gera um fruto em nós. E esse fruto é a murmuração. Se acostumarmos o nosso cérebro a reclamar e a enxergar tudo que nós não temos, ele focará nisso. E realmente nos mostrará tudo que não temos. Tudo que é impossível para nós. Por isso, a palavra de Deus diz em Provérbios 3:6 que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitaria as nossas veredas. Pessoal, imagina se nós treinarmos a nossa mente para reconhecer o Senhor em cada pedaço da nossa vida. Imagina se nós treinarmos a reconhecer o Senhor nos tratando nos momentos de dificuldade. Imagina se nós aprendermos a enxergar aquilo que o Senhor tem feito e o que Ele quer fazer em nossas vidas. Quando perdemos. Imagina se nós treinarmos o nosso cérebro para adorar o Senhor quando tudo vai mal. Quando nada dá certo.
Eu lembro de uma passagem que me edificou muito, naquela tragédia de Suzano. Eu não sei se os irmãos lembram, um homem entrou num colégio com uma arma de fogo e matou várias crianças. E dentro daquelas crianças tinha uma menina. E a televisão entrevistou o pai daquela menina um dia depois da tragédia. E o pai daquela menina, eu penso que seria uma dor. Meus irmãos, perder um filho que você criou, eu não quero nem mensurar. E eu já me admirei daquele homem ter coragem para dar entrevista. E aquele homem, o repórter, eu creio que o Senhor estava movendo para a honra e glória do nome dele a situação. Porque o repórter fez uma pergunta que aos meus olhos era uma pergunta super inconveniente. Ele perguntou àquele homem assim: como que você se sente? E agora, qual o sentimento? Você perdeu a sua filha. E aquele homem disse: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está no controle da minha vida. E se Ele decidiu que eu deveria perder a minha filha, que assim seja. Isso é maturidade em Deus. Creio que sem o Espírito de Deus seríamos incapazes de fazer isso. Pessoal, certa vez, com essa pandemia, eu tive a oportunidade de ver coisas que eu nunca tinha visto. E eu perdi professores onde eu faço seminário teológico. Eu perdi amigos e perdi pessoas próximas. E vi amigos perdendo pessoas próximas e sofri. Nós orávamos dia após dia, mas às vezes o Senhor tomava para si, porque é Ele o dono da vida. E é Ele que decide, o Senhor é soberano. Mas nós fazíamos a nossa parte, nós orávamos. E teve um professor que o Senhor acabou levando. Ele ficou internado durante, eu acho que mais ou menos 15 dias ou até mais. E eu fiquei pensando, se eu tivesse na situação daquele homem, eu já estava desesperado. Mas a oração daquele homem era a seguinte: que Deus abrevie essa situação e que Ele faça a sua vontade. E aquilo gerou em mim uma vergonha tremenda. Eu quero compartilhar com os irmãos, porque nós estamos falando sobre maturidade. Mas nós estamos falando de maturidade sobre só um prisma, sobre um ponto de vista que eu quero trazer para vocês. Porque esse texto ele é muito farto. Pessoal, tem pessoas que não têm nem maturidade para administrar a vida secular. Que dirá a maturidade espiritual. E aí qualquer dificuldade é capaz de derrubar essa pessoa. E aí ela já blasfema, ela já murmura, ela já põe em xeque a palavra do Senhor. Então, pessoal, o povo de Israel era assim, um povo acostumado à murmuração. Eles diziam: ora, está faltando água, está faltando comida, está faltando bem-estar. Eles só viam as dificuldades. Mas Josué e Caleb não. Onde haviam dificuldades, eles viram oportunidades da vitória com o Senhor. E olha o que o Senhor disse, pessoal. No versículo 13. Moisés disse ao Senhor, no versículo 11, perdão. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então, meus irmãos, na inteligência desse texto, eu creio
que a imaturidade, ela pode nos levar ao adoecimento e à destruição. Sabe por quê? Porque Deus não muda. É o mesmo Deus. Porém, por outro lado, a maturidade nos levará às maravilhas do Senhor. Pessoal, a maturidade vai nos levar a ir além daquilo que nós vemos e caminhar pela fé. Eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem no texto que está em Atos, capítulo 21. Eu quero mostrar aos irmãos algo muito interessante. Atos, capítulo 21, versículo 1. Amém? Olha o que diz o texto, pessoal. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, prestem atenção, meus irmãos, eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nós nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptelemaida, onde saudamos os irmãos e passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando suas próprias mãos nele, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Amém, pessoal? Esse texto é muito rico, porque ele mostra a maturidade do apóstolo Paulo. Não só, essa maturidade não foi só capaz de levar o apóstolo Paulo a completar a obra de Deus. Eu fico imaginando, pessoal, se alguém te dissesse: olha, não vai por essa direção, porque certamente você morrerá. Mas se o Senhor te dissesse: vá nessa direção, porque eu sou contigo, o que você faria? A resposta vai definir se você está aperfeiçoado na maturidade de Deus ou não. Pessoal, a maturidade do apóstolo Paulo o levou a completar a obra de Deus. E não só isso. Aqueles mesmos irmãos que choravam e pediam para que ele não fosse, ficaram convencidos de que tinha que ser feita
a vontade do Senhor em detrimento da deles. Pessoal, eu gosto muito de acompanhar um evangelista que agora não me lembro o nome dele. O nome dele é Paul. Eu gosto muito de acompanhar aquele homem, é um homem de Deus. E ele disse, quando perguntado qual seria o melhor lugar para você enviar o teu filho, ele respondeu, no lugar de mais alta perseguição pelo evangelho. E a pessoa respondeu, ora, você está maluco? Certamente ele morrerá. E ele respondeu, se Deus estiver com ele, por que eu deveria me preocupar? Isso é o sinal da maturidade em Deus. Os irmãos entendem? Pessoal, certa vez um homem chamado José teve um sonho. E nesse sonho, ele se viu sendo exaltado sobre os seus irmãos mais velhos. E isso despertou a inveja dos seus irmãos, que o venderam como escravo para um povo estrangeiro. Mas o Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele. Eu queria que você repetisse comigo, mas o Senhor estava com ele. Amém? Mas o Senhor estava com ele, e logo que ele chegou, foi recebido por Potifar, um homem poderoso, e tudo que José colocava a mão prosperava. Seu chefe viu e pensou, quero esse homem na minha casa. Eu penso, pessoal, ninguém é bobo. Se você vê que as coisas estão sendo favoráveis para uma pessoa, você quer aquela pessoa perto de você. E assim Potifar pensou, quero esse homem na minha casa. Mas aí a mulher de Potifar se atraiu por José e o acusou de molestá-la. José foi preso inocentemente durante 2 anos. Pessoal, para a gente mensurar aqui, esse homem foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi separado da sua família, foi para uma terra estrangeira. Chegando lá nessa terra estrangeira, quando tudo parecia estar funcionando, quando tudo parecia estar caminhando para dar certo, esse homem foi preso injustamente, por ser fiel ao seu patrão. Essa história é uma história de fracasso do ponto de vista humano, é ou não é? Porque às vezes, do ponto de vista humano, é fracasso aquilo que nós não conseguimos entender. Eu vou te dar um exemplo, pessoal. Às vezes, do ponto de vista humano, uma igreja vazia é sinal de fracasso. Mas do ponto de vista de Deus, aqueles que estão presentes na igreja vazia estão sendo abençoados pelo Senhor. Pessoal, às vezes, do ponto de vista do homem, sinal de popularidade é falar aquilo que o povo quer ouvir. Mas do ponto de vista de Deus, sucesso é quando nós pregamos a palavra e com o evangelho confrontamos o pecado. Mesmo que nós não tenhamos nenhum seguidor, mesmo que a nossa igreja fique vazia. Porque se nós pregarmos aqui uma teologia da recompensa, creio que isso aqui vai ficar abarrotado de gente. Mas se nós pregarmos a palavra de Deus, infelizmente, pessoal, é estreito o caminho que leva à salvação. E o tempo passa, pessoal. E José está lá preso, inocente, durante 2 anos. Imagina. E o tempo passa, ele interpreta o sonho daqueles prisioneiros, né? Um deles morre e o outro vai até Faraó, é restituído. E José fala com ele assim, ó: quando o Faraó te restituir, lembre-se de mim.
E aquele homem vai até Faraó, é restituído e esquece de José. E José fica mais um tempo lá preso. E aí eu digo para os irmãos, está tudo dando errado. É ou não é? Está tudo dando errado. Do ponto de vista da imaturidade, José não era um homem de Deus. Deus não estava agindo na vida de José. Porém, um dia aquele homem, após Faraó ter um sonho e não haver ninguém que fosse capaz de interpretá-lo, aquele homem lembra de José e fala de José a Faraó. Faraó pergunta para José se ele era capaz de interpretar o sonho. Vocês conhecem a história. E aí o que acontece é que José diz para Faraó o seguinte: olha, durante 7 anos você deve fazer aí um racionamento, estou usando as minhas palavras, um racionamento em sua comida, porque haverá 7 anos de fome. Olha, meus irmãos, Faraó crê em José e o transforma em governador do Egito. Assim, meus irmãos, um prisioneiro num dia, governador no outro. Parece até o Rio de Janeiro, né? Só que aqui no Rio acontece ao contrário, né? Mas o cara num dia era prisioneiro, inocente, e no outro era governador de uma nação. Ele só tinha menos poder que o Faraó. É assim que Deus faz, meu irmão. Quando Deus quer, é assim. Quando Deus opera, quem é capaz de impedir? E aí, meus irmãos, eu penso, José foi guiado por um sonho. Faraó teve um sonho e ele interpretou. Mas aquele homem era dotado de tanta maturidade que ele sabia que a interpretação não vinha dele, era de Deus. E aí, meus irmãos, fiado num sonho, José dá a ordem para Faraó para estocar comida. Vocês têm noção disso? Você dá uma voz de comando para uma nação mudar os seus hábitos, baseado num sonho. Qual é a garantia que José tinha? Ele agia por fé. Ele moveu uma nação inteira. Meus irmãos, isso só é capaz, isso é só possível através da maturidade em Deus. Se você conhecer ao Senhor, de saber que Ele é com você, em qualquer circunstância, e que isso não vai mudar, porque nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem nenhuma criatura. Amém, pessoal? Então, fiado num sonho, Faraó atende José. José passa a ser governador. E ele pode ver aquilo que o Senhor fez. E o Senhor mudou a vida de José. Se você ler a história de José de frente para trás e de trás para frente, José não murmurou nenhuma vez. Nenhuma vez. E talvez, meus irmãos, falar de maturidade tem a ver com a forma que nós nos relacionamos com Deus. Porque se maturidade é desenvolvimento, como está sendo desenvolvido o nosso relacionamento com Deus? Porque se ficarmos presos na nossa imaturidade, seremos incapazes de enxergar pela fé um palmo diante dos nossos olhos. Nós só teremos maturidades em Deus quando nós formos capazes de entender que o Senhor está no controle de todas as coisas
e que Ele não perde o controle de nada, e ainda que aquilo que esteja acontecendo com você seja impossível de ser compreendido naquele momento, o maduro confia que o Senhor é Senhor na vida dele, e que aquilo vai passar, e se não passar, o Senhor vai te dar poder para que você viva daquele jeito. Meus irmãos, eu trabalho com um rapaz que tem um problema crônico no pulmão. Ele é jovem, mas ele tem um problema crônico no pulmão e ele tem que fazer fisioterapia. Ele é nosso irmão em Cristo. E, sabe, eu creio que, eu falo por fé, isso é um dom. Porque eu tenho facilidade de ouvir Deus falar através das pessoas. Então, certa vez nas sextas-feiras, no nosso trabalho, a gente criou um ambiente onde nós fazemos um mini culto no nosso trabalho. E tem 3 pessoas lá, servas de Deus, né? Graças a Deus. A gente orou pedindo para que a pessoa que chegasse para trabalhar fosse um cristão. E adivinha o que aconteceu? Deus respondeu, mandou um cristão. Porque é assim que Deus faz. E aí o que acontece? A gente faz uns cultos lá, sextas-feiras, a gente separa um tempinho ali no nosso intervalo, a gente faz um culto. E aquele homem me disse uma coisa que eu tenho certeza que era Deus falando. Porque só Deus sabia o que tinha no meu coração. E aquele homem falou assim: olha, eu tenho um problema no pulmão que me impede de fazer exercício, que me impede de fazer qualquer coisa. Mas eu cheguei a um ponto da minha vida que a minha oração não é pedindo mais a cura. Eu falei, como assim? Ele disse, a minha oração é que a vontade de Deus seja cumprida. Porque não adianta eu ser curado se isso não for me trazer edificação. E aí aquele homem me disse, ainda com um problema no pulmão, eu não tenho prejuízos. Ele não me impede de nada, só de fazer coisas inúteis. Eu nunca vi, pessoal, tão de perto, tanta maturidade espiritual. E eu creio que foi Deus falando comigo, tá vendo aí? Então, pessoal, voltando, eu acho que depois do que a gente conversou aqui, esse texto de Filipenses 4, 12 até o 13, ele soa diferente para nós. Porque na inteligência desse texto, eu creio que nós não vamos mais entender como símbolo de poder para fazer qualquer coisa. Mas nós vamos entender esse texto como símbolo de poder para suportar qualquer coisa. Deus é capaz de transformar, Jesus é capaz de transformar a tua dor em renovo. Jesus é capaz de transformar a tua vergonha em glória. Jesus é capaz de transformar aquilo que é pouco na sua vida em algo que vai se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar, e vai ser capaz de alimentar várias e várias e várias pessoas. Porque tudo tu podes naquele que te fortalece. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, com a maturidade necessária para enxergar Deus agindo na sua vida, você vai ser capaz de enxergar Deus movendo você para lá, Deus movendo você para cá, para que no final você seja levado à plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Ainda que os homens digam que isso é fracasso, ainda que toda a sua família diga que você está no caminho errado, ainda que esse caminho te leve para a morte. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que a morte pode fazer com aqueles que estão em Cristo? Nada. A morte só te devolverá a Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você não experimentará a morte. Você crê nisso?
Você crê nisso? Adore a Deus, meu irmão, ainda que você esteja com dificuldade. Adore a Deus ainda que nada estiver dando certo para você. Adore a Deus ainda que você perca o seu emprego. Adore a Deus ainda que você esteja passando necessidade. A palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas isso só é possível tendo maturidade. Como é que você vai agradecer quando você perde? Imagina se José reclamasse de ter ficado preso durante 2 anos. Ele era inocente. Ele suportou a vontade do Senhor, porque o Senhor estava formando nele algo muito maior. E eu creio que assim é comigo e com você. O Senhor está formando em mim, em você nesse momento, algo muito maior, muito incapaz, muito além daquilo que você pode imaginar. Pessoal, tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando nós entendemos isso com maturidade, as nossas orações vão mudar. O nosso relacionamento com Deus vai mudar. Eu queria pedir a você que ficasse de pé nesse momento. Eu queria pedir a você que orasse nesse momento comigo, que você pedisse ao Espírito Santo que não permitisse que você saísse daqui da mesma maneira. Que você transforme o seu coração em terra fértil, para que ela dê fruto a 100, a 60, a 30 por 1. O problema, pessoal, não é... Talvez você tenha com essa mensagem, você tenha percebido que você não é tão maduro assim como eu. Que você não é tão maduro assim. O problema não é reconhecer a sua imaturidade, a minha imaturidade. O problema é se recusar a ser curado. O problema é você impedir que o Espírito Santo te cure essa noite. Porque o Senhor está aqui. Porque nós estamos reunidos em nome dEle. O Espírito Santo está aqui. E é o mesmo Espírito Santo que cura. É o mesmo Espírito Santo que restaura, que ressuscita, que te dá o sopro de vida, que permite que você esteja respirando nesse momento. Eu queria que você orasse comigo nesse momento, e você falasse com o Senhor: Senhor, me dá maturidade. Senhor, me ensina a caminhar, meu Pai, por fé e não pelo que eu vejo. Senhor, eis aqui a tua igreja, meu Pai, e nós queremos nos colocar diante de ti. Senhor, eu tenho plena certeza que essa palavra não foi minha, porque eu sou incapaz de fazer isso. Eu tenho plena certeza que é a tua palavra, Pai, que é a tua obra. Eu tenho certeza que o Senhor será glorificado essa noite. Eu tenho certeza que haverá aqui, Pai, milagres, mudança de vida, libertação. Eu tenho certeza que o Senhor fará a tua obra, porque a tua palavra, ela é como espada de 2 gumes. Pai, nós pedimos, dai-nos maturidade contigo. Tira-nos, Pai, da zona de conforto, daquilo que nos impede de caminhar ao teu lado, de andar na tua direção, de sairmos, Pai, do lugar que nos limita. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, tu sabes da necessidade de cada um aqui. Ó Pai, tu sabes o que cada um precisa e tu sabes o que cada um veio buscar aqui essa noite. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, visita a família. Ó Pai, visita aqueles que estão afastados de Ti, dá convicção de pecado, Pai. Ó Pai, visita aquela mãe que tem orado noite após noite, dia após dia,
para que o filho se converta. Visita aquele pai, Senhor. Visita aquela pessoa hoje que está na cama de hospital. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, faça o teu querer em nossas vidas. Nos ensina a caminhar por fé, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor. Transforma a tua igreja naquilo que tu queres. Ó Pai, também te peço para que o Senhor alcance aquelas pessoas que nos assistem nesse momento, que estão agora clamando ao Senhor, meu Pai. Eu não sei se por justiça, eu não sei se por cura, eu não sei se por libertação. Pai, que o Senhor faça um milagre, para que eles saibam que o Senhor é Deus, e que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ó Pai, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja. Guarde-nos, Pai, do maligno. Guarda os nossos jovens, Senhor. Oh Deus, eles têm sido tão atacados com mentiras. Guarda os nossos jovens, Senhor. Guarda as nossas crianças, Senhor. Elas são o futuro da tua igreja, Senhor. Oh Deus, estende as tuas mãos para o teu povo. Abençoa, Pai, abençoa o teu povo. Sustenta o teu povo nessa noite. Nós te agradecemos por fé, porque sabemos que o Senhor já fez a obra em nós. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos?